Sejam muito bem-vindos. Essa é a gravação do capítulo 16 do livro Rápido e Devagar, que tem como nome Causas Superam Estatísticas. Nos últimos capítulos eu comentei com vocês, nos últimos vídeos sobre os últimos capítulos, eu comentei com vocês sobre a questão da estereotipação, sobre como a gente acaba categorizando ou colocando pessoas com alguns preconceitos ou situações e como isso domina ou toma conta da nossa mente e muitas vezes as nossas decisões, influencia muito nas nossas decisões. E normalmente essa função ou esse hábito, vamos assim dizer, de estereotipar, ele não é muito bem aceito para nós na sociedade, porque ele parece que ele é errado. Ele é considerado como algo ruim, como algo preconceituoso mesmo. Então, o estereotipar, ele é visto como uma ação que é feia, ela é má vista pela sociedade. Porém, estereotipar nada mais é do que categorizar. Assim como eu vejo um grupo, características comuns em alguns objetos, que eu vou classificar, essas características me fazem pensar que esse objeto faz parte do grupo das geladeiras. Essas características me fazem acreditar ou deduzir que esse objeto faz grupo dos automóveis, dos carros ou das motos, porque eu separo por categorias. Quando a gente fala em estereotipar, a gente está falando em categorias sociais. Tá? Socialmente isso é bom? Não. É aí que vem muitos preconceitos, julgamentos antecipados e que tem várias questões éticas que não são interessantes. Porém, cientificamente, fazer essas categorizações ela pode ser muito útil. A gente não pode negar o valor de separar, às vezes, em grupos, porque isso ajuda a entender cenários, situações, a gente a estudar as coisas de formas mais específicas. Tá? Então, cientificamente é importante e vamos levar em consideração que o autor não está usando esse termo de estereotipar na forma negativa, tá? Mas sim com um olhar mais científico. E pensando nisso, ele traz nesse capítulo 16 um estudo que relata o seguinte: foi colocado um grupo de pessoas em salas interligadas por telefones, ou seja, por áudio, Então as pessoas não se viam, mas se escutavam. E pediu que se fizesse uma rodada de apresentações. No meio dessa rodada de apresentações, um dos participantes, que era um ator convidado, fazia parte da pesquisa, ele relata que ele tinha crises de ansiedade, que quando isso, na sua apresentação, que quando isso acontecia, ele sentia fortes dores no peito, ou falta de ar, sensação de desmaio e assim por diante. E aí todos os participantes se apresentaram e quando voltou naquele participante, ele simulou que ele estava tendo um ataque de pânico, que ele não conseguia respirar, que ele ia morrer e pediu ajuda. E aí o estudo era exatamente para entender quantas daquelas pessoas iam se mobilizar a sair das suas salas, do seu ambiente, da sua cabine, para poder ajudar essa pessoa. E por mais incrível que pareça, a maioria das pessoas acreditava, falava, não, uma grande porcentagem, um grande número de pessoas vai sair para ajudar, não era o que acontecia. Porque quando as pessoas estão num ambiente em que elas sabem que existem outras pessoas que podem tomar a frente e ajudar, elas acabam deixando de agir, acreditando que outras pessoas vão agir. Então acaba que o número de pessoas que tomaram alguma atitude e saíram das salas foi um número significativamente pequeno. E isso, estatisticamente, trouxe uma informação que um percentual bem baixo de pessoas que saiu para ajudar. Mas, qual é o impacto disso quando a gente fala de percentuais ou de números, Quando a gente consegue transformar isso, a gente apresenta isso em percentual para um grupo de estudantes ou numa reunião, ou quando a gente leva isso para como uma estatística, um dado estatístico, ele é relevante e ele é importante para entender cenários científicos, grandes grupos. Porém, ele gera pouco aprendizado pelas pesquisas do autor. Ele acaba trazendo uma percepção muito fria de realidade. Ele não associa pessoas. Então, nesse mesmo estudo, quando foi apresentado para um grupo de alunos de psicologia, isso não gerou grande impacto. Um baixo percentual de pessoas ajudou aquele ator, no caso, aquele participante que estava passando mal.
Isso não trouxe grande impacto ou grande aprendizado. Porém, quando eles contaram quem eram os participantes e que dentre os participantes existiam pessoas que eles conheciam, que eles consideravam pessoas de bem, isso sim trouxe um grande impacto. Porque eles começaram a entender e pensar que, poxa, então ajudar é muito mais difícil, né, do que eu imaginava. Porque eu acreditava que, sei lá, o Tiago ou aquela pessoa que eu conheço, nessa situação eles iriam ajudar. Só que no estudo que foi feito, essas foram pessoas que não se movimentaram, não tomaram a iniciativa, por acreditar que outras pessoas iriam fazer. Então, quando a gente começa a trazer, né, um caso pessoal, envolver mais nomes, características de pessoas, isso torna muito mais persuasivo. E aí as pessoas tendem a entender mais e aprender mais com o contexto. Então, trazer dados estatísticos, ele é fundamental para que a gente possa comprovar, trazer evidências, trazer algo que, né, mostra que foi feito um estudo sério a respeito. Porém, a gente precisa transformar essa estatística, né, em dados mais pessoais, situações mais pessoais, ou seja, dar vida a essa estatística. Então, quando a gente faz isso, a gente acaba trazendo, né, uma sensação de realidade muito maior para quem escuta e, normalmente, a pessoa tem uma absorção ou aprende mais com isso. Então, a dica é, se você for pedir ajuda para alguém em uma situação, se possível, direcione essa ajuda, né, esse pedido de ajuda do tipo, Tiago, me ajuda, porque pode ser que aquelas pessoas ali no ambiente acreditam que outro vai tomar a frente e você não recebe a ajuda que precisa. E além disso misture numa apresentação onde você vai levar dados importantes para uma reunião, para uma aula, numa situação de fala, misture dados estatísticos com casos reais. Tragam as estatísticas para entender qual a proporção daquilo na realidade, mas tragam também situações onde pessoas conhecidas ou vivências que você teve complementam ou corroboram aquela informação estatística que você está dando para poder trazer um pouco mais de vida à sua experiência e se tornar assim mais persuasivo ou mais eficiente no aprendizado que você pretende passar.